Conversemos sobre princípios do direito ambiental. Pelo princípio da participação, sempre devemos consultar o público, afinal de contas, o bem público ambiental também é de todo mundo. Logo, todo mundo deve se manifestar quanto ao que fazer com ele. Quanto ao princípio da ubiquidade ou transversalidade, temos sempre que ter em mente que tudo aquilo que é feito em um local vai sempre gerar uma consequência em outro local. Ou seja, não existe uma divisão política para meio ambiente. Então, aquilo que é feito no país vai gerar talvez uma poluição transfronteiriça. Então, essa consciência de que, na verdade, não existe países no meio ambiente, nós chamamos isso de princípio de ubiquidade. Isso nos puxa ao outro princípio, da cooperação internacional. Então, pela cooperação internacional, todos os países devem se ajudar para manter cada um o meio ambiente. Então, o Brasil deve ajudar outros países e deve receber ajuda sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de meia palavra, quanto à proteção do meio ambiental. Afinal de contas, o meio ambiente do Brasil, ele não é só do Brasil, ele serve a toda a humanidade, inclusive a floresta amazônica e etc e tal. Portanto, se outros países tiverem ideia para preservar a floresta, o Brasil deve aceitar. E se o país tiver ideia para preservar outros bens ambientais de outros países, ele deve apresentar. O princípio socioambiental da propriedade nos diz que o fato de ser seu, você não pode fazer o que você bem quiser, porque cada um que tenha um pedaço de terra deve sempre ter em mente que a terra está com ele, mas não é dele. Lembra daquele princípio que eu falei sobre gerações? Pois é. Então, cada um tem que ter na sua propriedade o cuidado de manter aquele meio ambiente também para o seu vizinho e cobrar isso da propriedade do outro. Princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, ou seja, ninguém pode ser privado do benefício do meio ambiente. Nenhum tipo de ato ambiental, nenhum tipo de interação ambiental, nenhum tipo de modificação ambiental deve privar qualquer pessoa de um recurso socioambiental. Um dos mais antigos princípios do direito ambiental é o direito à sadia qualidade de vida. Veja, nós vamos passar, o meio ambiente vai continuar, mas não significa que, por causa disso, nós não devamos dar à humanidade o melhor nível de vida que ela possa ter, mantendo o meio ambiente. Então, na verdade, é um dever de todos os povos dar à sua população a mais sadia, a melhor, a mais alta qualidade de vida. Ainda que possa se sacrificar o meio ambiente, mas sempre no nível em que ele possa, de forma sustentável, se renovar. O novíssimo princípio é o do protetor-recebedor. Então, se por um acaso eu preservo o meio ambiente e eu recomponho o meio ambiente mais do que uma pessoa normal, se eu atuo no meio ambiente de forma mais benéfica que alguém normal, eu tenho direito de receber da coletividade, que na verdade é dono do meio ambiente junto comigo, um ressarcimento por aquilo que eu estou despendendo, inclusive meu tempo e meu trabalho na proteção do meio ambiente. A isso nós chamamos de princípio do protetor-recebedor. Quanto ao princípio da reparação, olha, reparibus, voltar ao status quo ante, voltar a imagem que estava, voltar à aparência, reparibus. Pelo princípio da reparação, quem causa um dano ambiental deve reparar o meio ambiente, não é pagar em dinheiro não, é ir lá e replantar, é lá e refazer o solo, enfim, remontar aquilo que foi feito. A isso nós chamamos de princípio da reparação. Temos um outro princípio da responsabilização. Somente caso não seja possível reparar íntegro em espécie, aí é que se vai usar dinheiro em última ratio. Então o princípio da responsabilização nos diz que tanto a reparação deve ser em dinheiro somente quando não der para reparar, então aí é que se usa pecúnia, como nos diz também que todos devem ter a consciência prévia de que causou um dano ambiental, tem que reparar o dano ambiental, ainda que não ligado à atividade econômica, ainda que ligado a uma atividade episódica de dano ambiental. Nosso penúltimo princípio é o princípio do limite, que diz que todas as nações, todos os estados e municípios não podem, devem limitar a sua população quanto à emissão de efluentes, ou seja, quanto à emissão de fumaça, de poluentes, de água suja ou de qualquer coisa que possa causar um dano ambiental. Então é dever de todos os entes colocar um limite, até para que nenhuma pessoa fique chateada de que o vizinho está sujando mais o meio ambiente do que ele, porque não tem lei para isso. Então isso não é um direito dos entes, mas sim um dever dos entes federativos limitar os danos ambientais, pelo menos quanto aos níveis, quanto aos níveis de efluentes, ou seja, de externalidades que possam ser despendidos no meio ambiente. E como último princípio importado dos direitos humanos, nós temos o princípio da vedação ao retrocesso.
Pelo princípio da vedação ao retrocesso, tudo aquilo que for obtido de ganho ao meio ambiente por meio de lei, por meio do direito, nunca pode ser retirado. Ou seja, a lei, a doutrina, a jurisprudência, o precedente, todos os meios de direito, todas as fontes de direito tem que sempre avançar para frente, andar para frente e jamais retirar do meio ambiente qualquer tipo de proteção que um dia já lhe tenha sido dada por algum dispositivo. Bem, princípio a gente sabe, né? É muito controverso, mas basicamente são esses os princípios, o núcleo duro dos princípios de direito ambiental. Espero ter te ajudado. É isso.